Deixa eu voltar para cá. Ok, pessoal. Então, vamos dar início à nossa primeira aula do módulo 4, joelho e extremidade inferior. Pessoal, esse setor anatômico, né, joelho e extremidade inferior, não vai ser, talvez, exceto para o Eduardo Marques ali, que é um profissional especialista, especializado em corrida, mas não vai ser a área que vocês mais vão enfrentar atendimentos. Mas vai ter muita gente com dor no joelho. E, aliás, esse é o tema desse módulo, né? Dor no joelho. Também tem a questão do agachamento, que nós vamos ver em um certo detalhe, num bom detalhe. Não vai ser um curso especialista, assim, não vai ser um curso sobre agachamento, mas o que eu escrevi ali chega perto, tá? Então, hoje o que a gente vai ver, assim, é uma revisão da anatomia clássica do joelho, basicamente, tá? Não vou nem no tornozelo, no pé, vai ser joelho, não vai ser uma aula muito longa, e vamos falar também sobre o agachamento, tá? Já vai ter uma aplicação interessante ali no agachamento. Então, o objetivo desse nosso módulo aqui é conhecer os modelos tanto de anatomia funcional quanto a clássica dessa região, entender como que a dor no joelho pode estar relacionada com o quadril, porque vocês vão ver muito isso, né? Vão ver muito isso. Inclusive, o Eduardo estava essa semana com um cliente dele lá na academia, me pediu ajuda ali. Depois nós vamos falar sobre essa questão. E, nesse sentido, aprender a reconhecer, né, entre o que é uma dor que vem efetivamente de um problema estrutural no joelho, de um problema, de uma dor que vem de desequilíbrio muscular. E, nesse caso, então, a gente tem que decidir se a gente pode ou não intervir. Só para recapitular, importante, né, a gente fazer essa distinção, né, entre o que é uma patologia estrutural, que é hardware, que a gente não tem como ajudar as pessoas, dos desequilíbrios neuromusculares, que são problemas de controle motor, software, né, que a gente pode sim ajudar muito as pessoas. Então, vamos lá, anatomia clássica do membro inferior. O joelho. O joelho, ele é uma articulação, deixa eu pegar aqui uma canetinha, pontadora laser. Aqui estamos no joelho. O joelho, ele é uma articulação sinovial, porque tem líquido, né, sinóvia, né? E ela é uma articulação plana em dobradiça. Então, ela promove flexão, extensão e rotação interna e externa em certa medida também. Ela é composta, então, por 3 articulações, né? 3 regiões aqui que formam o joelho, a região do joelho. A articulação femorotibial, que é essa aqui, fêmur e tíbia, né? Femorotibial, que é o que a gente realmente conhece por tíbia, por joelho. É uma articulação sinovial plana entre o fêmur e a tíbia. A articulação patelo-femoral, também é uma articulação sinovial plana entre o fêmur e a patela. E a articulação tibiofibular, esta aqui, também é uma articulação sinovial plana entre a tíbia e a fíbula. Aqui no fêmur distal, nós temos 2 estruturas importantíssimas que são os côndilos, né? O côndilo lateral e o côndilo medial, que são locais onde você vai ver, nós vamos ver em seguida, os ligamentos são inseridos, o gastrocnêmio se insere aqui, a origem dele é aqui, né? A inserção proximal dele é aqui. O sulco intercondilar é essa regiãozinha aqui, ó, onde a patela
a patela desliza. E quando as forças de estabilização na patela ficam desequilibradas, normalmente, o desequilíbrio é para o lado lateral, a patela começa a trilhar com problema, né? Dá mais atrito de um lado do que de outro, dando desgaste aqui nessa articulação, tá? Já vamos ver em maior detalhe a patela. Então, os côndilos, ó, como eu falei antes, os côndilos lateral e medial, aqui é o lateral, aqui é medial, são os pontos de inserção do gastrocnêmio, tá aqui, ó, gastrocnêmio, cabeça medial. Também tem o músculo plantar, ó, e a cabeça lateral do gastrocnêmio. Esse carinha aqui, ó, é o poplíteo, o pequeno músculo da dor posterior no joelho. Né? Sempre que tem dor atrás do joelho, olhem o poplíteo. Vamos à patela. A patela é um osso sesamoide, no sentido de que ele é um osso inserido em um tendão, né? O tendão do quadríceps, o tendão patelar. E a função da patela é produzir um braço de alavanca maior para o quadríceps gerar mais torque. O joelho consegue estender sem a patela? Consegue. Às vezes tem que fazer a remoção da patela, porque fraturou, porque deu um problema grave, tem que remover a patela. E aí o cirurgião conecta esses tendões aqui e o quadríceps funciona, mas a força vai diminuir bastante, tá? Sujeita a problemas de trilhamento e subluxação, conhecido como condromalácia. Como é que a gente detecta a condromalácia? Muito simples. Quando a gente está com o paciente em decúbito dorsal na maca, né, e tu faz a flexão do quadril e bota a mão no joelho, você vai perceber, ou não, uma crepitação no joelho. Aquilo ali é a condromalácia. Com relação à estabilização, a patela tem um conjunto de estabilização formado pelos ligamentos, que é a estabilização passiva, e a forma ativa, que é representada pelo quadríceps. Então, nós estamos falando agora da estabilização lateral da patela, através de 4 ligamentos. Então, o ligamento patelo-femoral, que são esses aqui, ó, patelo-femoral, esses aqui, ó. E os patelo-tibial, que vai para baixo. Então, são 4 aqui, ó. 2 e 2. E os dois, as duas unidades miofasciais, que é o vasto medial oblíquo e o vasto lateral. Tíbia proximal. O que aqui na tíbia proximal, o que é importante a gente conhecer é o platô tibial, tá? O platô tibial, ele é uma estrutura que em pessoas que têm o joelho em varo, excesso de peso e já na terceira idade, é uma região de problemaço, assim, ó. Esse tipo de paciente idoso, sobrepeso e joelho em varo é bronca certa. Por quê? Porque esse sujeito provavelmente ele já está com um comprometimento ósseo aqui no platô tibial. O menisco já foi para o pau, né? Como ele tem o joelho em varo, o que acaba acontecendo? A pressão do peso exercida aqui no platô tibial não é parelha, ela é mais concentrada na área medial dos meniscos, ou do platô tibial. Então, tu imagina, né? Um cara com excesso de peso, já acabou os meniscos, né? E com o joelho em varo, vocês podem esperar encontrar fratura, né? Perda de densidade óssea, um monte de problema aqui no platô tibial, o que torna esse indivíduo um candidato a uma prótese total de joelho. Tá?
Tuberosidade tibial, projeção óssea situada anteriormente ativa e serve para posição do tendão patelar. Já na fíbula proximal, aqui, ó, nessa região, o que interessa nessa estrutura aqui é a gente se lembrar de que o bíceps femoral tem inserção distal aqui, nessa região, tá? Junto com os ligamentos, né? Junto com o ligamento colateral fibular, tá? Essa região tem essa importância aqui, tá? O que mais tem aqui que é importante? Aqui nós já falamos, né? Depois, agora nós já vamos falar dos ligamentos daqui a pouco. Voltando, então, para a articulação, nós temos a articulação tíbio-femoral, que é o joelho, né? Enfim, né? Tíbio-femoral, aqui está a tíbio-femoral, que é protegida pela patela. Uma coisa que é importante, nós já vamos ver depois no agachamento, é a superfície de contato, o quanto a patela entra em contato com o fêmur à medida que o joelho flexiona. Quanto maior a superfície de contato, menor a pressão, né? Então, observem que a 20 graus de flexão, ó, a 20 graus de flexão, que é uma flexão ó, bem pouquinha, ó, ali, ó, 20 graus de flexão, você tem uma área de contato pequena. Consequentemente, a pressão, ali está a área de contato, ó, vocês estão vendo ali onde eu estou salientando? Ó, a área de contato é pequena e a pressão é expressiva. À medida que a flexão ocorre, por exemplo, aqui nós estamos a 90 graus, aqui está a área de contato, ó, que nesse gráfico está representada aqui, ó, uma área bem maior de contato. Portanto, para a mesma carga, suponha que isso aqui seja uma mesa extensora de joelho, tá bom? Para a mesma carga aplicada, você tem uma pressão menor no joelho a 90 graus do que a 20 graus. E a 135 graus, que é esse outra posição aqui, ó, a área de contato que está ali é ainda maior, representando, portanto, pressão menor. Então, isso é um troço importante que a gente tem que ter em mente, porque uma coisa que a gente vai discutir bastante aqui é o agachamento. Aqui na articulação tíbio-fibular é o ponto de inserção distal, né, do ligamento colateral lateral e do ligamento poplíteo fibular. O ligamento poplíteo fibular, que é esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, em amarelo, esse aqui é o poplíteo, né? Esse aqui é o ligamento poplíteo fibular. O poplíteo, junto com esse ligamento, tem um papel importantíssimo na proteção do joelho, porque existem conexões miofasciais aqui com o menisco. É um dos fatores que mantém o menisco na posição, evitando a translação anterior e posterior do menisco quando o joelho flexiona. Se não fosse esse ligamento, se não fosse o poplíteo, o joelho seria bem mais instável. Lembrando o seguinte, né, pessoal, que o joelho... Desculpe. Quando começa a falar, dá isso, né? Lembrando que o joelho, contrariamente ao quadril e à glenohumeral, no ombro, que tem, como são articulações esferoidais, o joelho não tem sistema local e sistema global de estabilização, né? Então, o joelho depende visceralmente dos ligamentos e dos músculos para a estabilização. A gente vai ver agora a seguir. Então, no que tange a estabilização, quais são os ligamentos que existem no joelho? Nós temos o ligamento cruzado anterior, que estabiliza o joelho para forças de cisalhamento no sentido anterior para posterior, flexão. Tá? Quando você agacha. Quando você agacha, é esse ligamento aqui que segura e estabiliza o joelho, tá? Quando o joelho flexiona.
A ruptura do LCA ocorre como? Em que esporte mais ocorre essa lesão? No futebol e no basquete, mas principalmente no futebol. Por quê? O sujeito vem correndo num sentido e subitamente ele para, enfia a chuteira no gramado e muda de direção. O corpo dele, o tronco dele, o fêmur dele muda de direção, mas a tíbia não. O pé continua apontado para frente. E aí você tem a ruptura total, porque aí ocorre, a tíbia está aqui, o fêmur está em cima, né? O corpo do cara está aqui em cima, ele troca de direção, mas a fíbula, a tíbula, né? Fica parada, o pé está cravado na grama, né? Nessa posição aqui. Então, essa rotação ocasiona a ruptura total ou parcial desse ligamento. E sempre que ocorre uma ruptura total ou parcial do LCA, uma porção do menisco também vem junto. Ou seja, tem que fazer um reparo cirúrgico urgente, né? Porque vai ter fragmentos soltos ali, né? Temos, então, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, que estabiliza o joelho para forças de cisalhamento no sentido posterior anterior, é o que impede que o joelho hiperestenda, certo? Hiperestenda para trás. Essa ruptura do ligamento cruzado posterior, portanto, é muito rara de acontecer. Tá? Mas quem assiste o Instagram, a internet, já viu esse acidente na academia, né? Um acidente horroroso. Aqueles rapazes que têm aquelas matérias fétidas na cabeça, né? Colocam uma quantidade absurda de peso no leg press e vão fazendo um movimento bem curtinho, bem curtinho. Aí cansa, né? O que ele faz? Ele estende o joelho. E quando ele estende o joelho, com aquele monte de carga em cima, pode dar uma hiperextensão no joelho, o joelho vira para trás, rompendo o ligamento cruzado posterior. Acontece. Nós temos também os ligamentos medial colateral e lateral colateral. Esse aqui é o ligamento medial colateral. Os ligamentos colaterais, medial e lateral, eles têm por função suportar as forças de varo e valgo no joelho, né? No futebol americano, esse tipo de lesão ocorre com muita frequência, porque existe aquela situação, né? O cara está correndo e vem um jogador, um zagueiro, sei lá, não me lembro o nome, e entra e se joga lateralmente no cara, se jogando no joelho dele. E aí o joelho faz isso aqui. Também reparo cirúrgico. Meniscos. Qual a função do menisco? Absorver, dissipar as forças de compressão no joelho, amortecimento entre o fêmur e a tíbia. É uma estrutura delicada, tá? Aqui nós temos as estruturas que compõem ele, né? Ligamento transverso, ligamento crucial posterior e os cornos, né? Corno medial, corno lateral. Na cápsula posterior do joelho, o que tem de importante? Nós temos dois ligamentos. Nós temos o ligamento oblíquo do poplíteo e o ligamento arqueado do poplíteo. São estruturas que auxiliam na estabilização posterior do joelho. Quais são os músculos que estabilizam o joelho? Na parte anterior, nós temos o quadríceps, bíceps femoral. Na parte posterior, nós temos os isquiotibiais e o gastrocnêmios. Assim, o poplíteo ele ajuda muito na estabilização também, mas principalmente do menisco, né? Mas o joelho
depende desses caras aí, exclusivamente. Tá? Uma região anatômica que dá muito problema, muita dor medial, é a chamada pata anserina. Pata anserina, pata de ganso. Por que tem esse nome? Por causa da semelhança de uma pata de ganso que tem esses 3 tendões aqui. Pata de ganso é a região de concluência, né, do sartório, do grácil e do semitendinoso. O problema de tratar a pata de ganso é que cada um desses músculos faz uma coisa um pouquinho diferente, né? Mas os 3 estão envolvidos na parada. O sartório, por exemplo, ele é um sinergista da flexão do quadril. Ele é chamado músculo costureiro, porque antigamente os costureiros flexionavam o quadril, né, e botavam uma peça de roupa em cima da coxa para costurar. Então, a função dele é flexão do quadril com rotação externa. Flexão do quadril com rotação externa. O grácil, ele é um sinergista da adução do quadril, é um sinergista fraco da adução do quadril. E o semitendinoso é um sinergista da extensão do quadril. E da flexão do joelho também, esqueci de botar ali. Não está ali. Não, está aqui, ó, joelho. Sinergista da flexão do joelho, rotação medial com o joelho estendido, tá? E no quadril, ele é sinergista da extensão do quadril. Então, a ação conjunta desses músculos é de flexão, adução, extensão e flexão do quadril, tá? Rotadores mediais da tíbia. Esses caras, eles, quando estiverem facilitados, eles vão causar dor medial no joelho. E o que vocês vão fazer? O que vocês têm que olhar? Vocês têm que olhar a relação de sinergia, de disfunção de sinergia. Todos esses músculos, eles têm origem ali no quadril e a inserção distal na pata anserina, ao lado medial do joelho. Então, se eles estão na região distal, se eles estão facilitados, vocês têm que olhar a parte proximal. Provavelmente vai estar inibida. Então, o nosso raciocínio clínico para tratar a pata de ganso, qual é que é? Você vai fazer liberação miofascial de todos eles e vai ativar a porção proximal deles. É assim que a gente faz. O poplíteo, como eu já tinha falado antes, é um pequenino músculo atrás do joelho, mas que é o cara responsável pela dor posterior do joelho. É tiro e queda. Está com dor atrás. Onde é que está com dor? Ah, atrás, dor atrás. É o poplíteo. Então, nós vamos ver na prática como é que a gente avalia ele, bem fácil. E como ele é um cara pequenininho, ele dói para burro, mas ele libera muito rápido também, tá? A ação do poplíteo é rotação medial da tíbia com o joelho flexionado. Tá? Então, quando vocês forem liberar o poplíteo, o que vocês têm que fazer primeiro? O agonista, a função dele, ou o antagonista? O antagonista dele. Nós vamos ver daqui a pouco quem é o antagonista do poplíteo. Aqui. O principal antagonista do poplíteo é o quadríceps. Pode esquecer o resto, tá? Esses aqui são antagonistas. Lista de músculos aqui eu tirei do David Weinstock. Mas quando vocês liberarem o poplíteo, tem que ativar o quadríceps. E depois de ativar o quadríceps, aí sim, aí vocês fazem a ativação do agonista, que é dele mesmo, né? Bota uma carguinha lá, acho que a gente vai ver isso na prática. Deixa eu ver se alguém levantou a mão aí.
ao doutor Tadeu. Boa noite, doutor Tadeu. Vamos lá. Como é que eu volto isso aqui, hein? Eu, quando chego nesse ponto aqui, eu não sei voltar, gente. Deixa eu ver, eu vou ter que... Vou fazer... Vou parar, encerrar aqui e vou retomar. Feito. Então, retomando, quando vocês forem, recapitulando, quando vocês forem fazer a liberação do poplíteo, ativem primeiro, deixa eu pegar a canetinha, ativem primeiro o quadríceps e depois ativem os sinergistas. O principal deles é ele mesmo, né? Que é fazer a ativação da função dele, rotação medial da tíbia com o joelho flexionado. Já vamos entrar agora, então, na parte final, na reta final dessa aula, que é o joelho no agachamento. Se vocês, todos nós, aliás, né? Se vocês não, todos nós estamos familiarizados com um certo estigma. Hoje já não tanto mais, né? Mas quando eu comecei lá nos anos 80, na musculação, havia ainda muito estigma com relação ao agachamento. Que o agachamento faz mal para o joelho, o agachamento deixa os ligamentos lácidos, enfim, o agachamento é uma merda para o joelho. Qual é a origem do problema? Deixa eu antes dar um feedback para vocês, que essa parte da nossa aula eu tirei desse livro aqui, A Bíblia do Agachamento, do Dr. Aaron Horschek. Ele produz conteúdos bem interessantes no Instagram, tá? É bem bom esse cara no agachamento. Então, a origem do problema monta lá aos anos 50 e 60, quando esse médico, o Dr. Carl Klein, ele queria entender a razão de tantas lesões nos joelhos dos jogadores de futebol americano. Hoje a gente já sabe, né, qual é o problema. Mas, em 1961, então, ele emite um documento dizendo que o agachamento profundo causa lacidão ligamentar e instabilidade nos joelhos, tá? Eu coloquei, inclusive, a referência aqui, ó, vocês podem tirar uma foto disso, para olhar esse artigo que dá para encontrar na internet facilmente, gratuitamente. Quais são as forças? Qual é a natureza das forças que atuam no joelho? Basicamente, dois tipos de força. Força de compressão e força de cisalhamento. Cisalhamento antero-posterior, cisalhamento lateral. E compressão. A gente já viu anteriormente hoje na aula, né, que as forças de compressão, quem cuida dessa parte aqui é o menisco, os meniscos, e as forças de cisalhamento, os ligamentos e os músculos. Como é que a gente faz uma análise das forças no joelho durante o agachamento? Existe uma força que é a força de compressão patelar, que aumenta à medida que o joelho flexiona. De fato. Só que lembre-se que a força, apesar de aumentar, a área de contato também aumenta. De modo que a pressão a 90 graus, por exemplo, está aqui, ó, a área de contato é essa aqui, é bem maior quando o joelho está estendido, porque a patela está aqui em cima quando o joelho está estendido. Uma área de contato menor, força, pressão maior. Não é uma questão da força, a força até pode ser maior, mas o que interessa é a pressão, que é o que causa o dano.
E, no caso do joelho, existe uma relação inversa entre as forças de compressão e as forças de cisalhamento. Quando a força de compressão aumenta, a força de cisalhamento diminui, por causa da relação da área. Coloquei aqui também, ó, a referência desse estudo aqui. Também eu tenho esses estudos todos no meu computador, quem quiser, eu posso mandar para vocês sem problema nenhum, porque isso aqui tá de graça na internet, não tá liberado, então, para poupar trabalho para vocês, eu posso mandar, tá? Sem problema nenhum. Quem quiser, depois me peça. E no quesito da cinesiologia, né? Quem trabalha mais quando, né? Então, vocês observem o seguinte aqui, né? Que aqui, ó, de 0 até aproximadamente 60 graus, ó, nós temos a zona de maior força de cisalhamento anterior do joelho. Tá? Sendo que de 18 de 15 a 30 graus, bem pouquinho aqui, tá? Essa partezinha aqui, ó, nós temos o pico da tensão, pico da força de cisalhamento. Contrariamente ao que se poderia imaginar, né? Tu vai imaginar que as forças de cisalhamento maior, isso é contraintuitivo, né? Porque tu vai imaginar assim, pô, a força de cisalhamento maior vai ser quando o joelho está flexionado a 90 graus. Não é. Não é. A 90 graus, não é assim. Corrigindo, aqui, ó, a 90 graus máximo, o ligamento posterior, ó, o ligamento cruzado posterior cruzeiro ligamento. Tensão máxima de cisalhamento no ligamento cruzado posterior a 90 graus. É esse aqui, tá certo? Bem aqui, ó. Abaixo disso é que diminui. Abaixo disso é que diminui. Mas aumenta as forças de compressão, ó, de 90 até 130 graus, aumenta as forças de compressão. No músculo, de 10 até 70 graus, os isquiotibiais estão freando a descida do agachamento. Aqui, em 80 graus, ó, o quadríceps está entrando no máximo, máxima atividade eletromiográfica no quadríceps. E abaixo de 90 graus, é aquela velha história que a gente já sabe, né? Abaixo do paralelo, o glúteo entra com a máxima intensidade. Então, quem protege o joelho no agachamento? Uma das estruturas, como eu falei antes, é o poplíteo e os tendões, né? O ligamento poplíteo fibular e o ligamento colateral lateral. E basicamente nós temos algumas técnicas diferentes, né? Basicamente o agachamento ele pode tanto ser colocado a carga na frente, nesse caso aqui um kettlebell, por exemplo, chama-se goblet squat, quanto pode ser feito com barra na frente. E quando a barra vai atrás, você pode fazer um agachamento alto ou um agachamento baixo. Esse agachamento aqui, ó, é um agachamento de powerlifting. Ele é feito com a base bem aberta e esse aqui é com a base mais fechada, tá? E essa parte aqui agora nós já vamos entrar na próxima aula. Eu vou interromper aqui. Para... Deixa eu ver. E basicamente hoje nós vamos ver esse conteúdo. Então ficou uns 15 minutos para a gente conversar sobre o agachamento, sobre o que vocês gostariam de conversar, a experiência de vocês. Aí, nesse sentido, o Eduardo Max tem uma história interessante, né, Eduardo, com relação ao teu aluno essa semana. Só um pouquinho que eu tenho uma criança com piano aqui.
Pode tocar Vai ficha falar. aí, vai lá, fala igual, toca ficha. Falando do meu aluno, aquele, né? Ó, aquele aluno eu já tratei ele de tudo. Ele começou com uma dor, né? Tinha uma dor fibular, uma dor crônica. Ele é endoscopista, ele trabalha em pé, né? Manuseando aqui, batendo foto com o pé direito, apoiado na perna esquerda, bate foto, né? Faz um movimento, né? De levante com acelerador na máquina fotográfica dele. E eu já tratei de tudo. Onde eu apertava, aquele cara doía. Mas aí fui tratando, né? A gente foi melhorando, né? E ele gosta de correr. E ele começou a correr agora, e aí eu disse para ele que fui ser técnico, né? Vou dizer assim, não, a tua pisada não é adequada, né? Não, tu não corre dentro da técnica. E ele enlouqueceu e começou a querer correr de retropé, né? Bom, aí todas essas ele sempre vem recolocando dores, né? E aí agora quando a gente estava lá, ele estava com uma dor medial no joelho, né? Aí outra vez que o Ivan também encontrou lá, estava tratando, eu estava liberando justamente, né, patancerina ali, tava tudo beleza. Ele é sensacional, porque ele faz muito bem as ativações e tal, e ele se cuida muito e tal, ele tenta se proteger sempre, mas ele sempre tem uma incidência. E essa vez ele estava com uma dor, aí ele apareceu com uma dor, eu disse, bah, ele está com uma dor agora num lugar que eu não imagino o que pode estar acontecendo, né? E aí foi quando eu chamei o Ivan chegou, eu disse, bah, me socorre. Uma dor, não, parecia do osso, né? Eu disse, bah. E aí o Ivan foi lá me socorrer com. Só para explicar para o pessoal, esse aluno dele tem quantos anos? Tem 50 e pedrada, né? 53, guri. 53, E ele tava com uma dor no joelho, assim, no aspecto medial, assim, do retináculo, assim, na parte óssea, na estrutura, uma parte óssea do joelho, assim, ali do lado do platô tibial, uma região que tu não vai suspeitar que vai estar com algum problema neuromuscular ali, né? Eduardo, eu vou pedir para tu mutar o teu microfone, que senão eu não consigo. E então é uma dor nessa região que assim o joelho está aqui, né? Aqui medial e aqui lateral, né? Ele estava com uma dor nessa região aqui assim, ó, do joelho, né? Bem aqui assim. Vai fazer liberação ali? Até pode fazer com um instrumento, fazer uma liberação no retináculo, mas pera um pouquinho, né, gente? Vamos raciocinar no quadro. Eu fui para onde? Para o quadril dele, né? Então, eu vi assim, ó, eu fazia sabe o nosso teste de quadril clássico, aquele de rotação interna com o joelho estendido? Meu, aquilo estava com um peso, uma tensão assim, ó, enorme, 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 enorme. Aí quando eu flexionei o quadril e fui fazer adução, gente, assim, ó, tinha uma tonelada de pressão ali para fazer força para dentro, entendeu? Assim, tinha muita, muita, muita carga externa. Aí, o que eu imagino? O glúteo, né? Piriforme, facilitado, o glúteo dele deveria estar uma rocha. Só que quando eu botei ele de decúbito lateral e entrei no glúteo, eu não sei se ele segurou ali, não me revelou a dor, ou não estava sentindo tanta dor assim, quanto eu esperava, eu esperaria que tivesse naquele glúteo, né? Pela carga que eu estava percebendo. Aí eu não sei, Eduardo, se depois tu entrou e verificou que estava ruim aquele glúteo ali. Depois eu comecei a palpar, e aí entrei com o cotovelo ali, ele sentiu bem, ele é bem resistente, ele é um cara muito chique. É difícil. Esse é um paciente difícil, né? Porque se ele não revela, não nos ajuda, não revelando o que está doendo e o quanto está doendo, dificulta muito o nosso trabalho, né? De modo que... Não é qualquer dorzinha assim que ele diz assim, tô com dor, né? Não, ele vai assim, ó, para doer, ele diz, não, agora tá doendo, agora tá, mas eu tenho que fazer força com ele lá. Mas ele depois, e ele saiu de lá sem dor, né? Eu trabalhei muito mais no glúteo dele,
que ele não reclama tanto, né? Ali tem outras reclamações sempre, então, né? Sempre, eu tenho um tempo para tratar uma coisa. Mas ele é o tipo de aluno que eu comecei a tratar ele quer fazer 2 vezes por semana, eu já estou uns 4 meses com ele não me larga mais, agora ele me botou para cuidar da filha dele, que joga vôlei e tal. Né? Esse cara me mandou um outro colega dele, que trabalhava lá, um outro médico, aquele da capsulite adesiva, foi ele que me indicou. Ele é um cara tá me ajudando muito. Ele é um grande... cheio de coisas, né, para trabalhar. Embaixador do teu trabalho. Embaixador do meu trabalho e embaixador de dor. Deixa eu tirar uma dúvida com o Eduardo. Diz uma coisa, Eduardo, tu não sente no toque a tensão nele? Porque ele pode não relatar, mas às vezes a gente consegue sentir na mão a diferença de tensão ali. Não, eu sinto, eu tenho uma boa, eu consigo perceber bem, assim, mas ele em si, ele é resistente, ele não gosta de fazer, ele é um dos caras que fomenta lá na academia a criação de uma sala, que a gente fica ali no meio da academia, no meio do funcional da Três Figueiras, vocês conhecem, né? E aí ele fica ali e diz, eu não vou ficar aqui demonstrando dor, 2 caras se amassando aqui, não sei, aquela coisa, né? Então, e ele, mas não, dá para perceber, ele, tá tranquilo. Esse é um cara que tu tem que levar para tua casa, para o teu local de atendimento. Seria uma maca e começar a atender no teu local. Sim. Quem mais? Doutor Renato, o senhor tem alguma história para nos contar aí de dor no joelho? Boa noite, em primeiro lugar. Estou vivo, né? Naquele acidentezinho foi pouca coisa, mas foi uma lesão condrocostal, tá? Anterior. Bem, de joelho, eu tive um episódio, né, na academia, eu fiz uma lesão meniscal, com 1 mês, mais ou menos, tá? Mas por causa daquele peso com a tal de chaleira que vocês botam, começou com 10 quilos, aí chegou outra, botou 12 quilos, o velhote aqui aguentou, passou para 14 quilos. Olha, Ana Carolina, foi a minha salvação lá no treinamento, né? E aí chegou outra, passou para 16 quilos. Aí eu só senti um estalinho no joelho assim, deu uma inchadinha, digo, olha, deu uma lesão, e apareceu uma bolinha na parte posterior, então formou um cistozinho de Baker, né? Então, com o velhote tem que cuidar um pouco, porque as coisas estão mais flexíveis, né? Mais frouxas. Então, não dá, essa é a preocupação. Mas no resto, tu me perdoa, mas eu demorei para entrar, mexeram no meu computador aqui, tinham colocado o Safari como primordial. Padrão. Aí eu tive que reconfigurar e botar o Google. O Google é ciumento, eu também não sabia disso, né? Tive que botar o Google para ser o primeira linha, né? Então, perdi um pouco da tua aula aí, que eu vou ter que recuperar depois ela. Ela foi gravada, doutor. Gravada, né? Foi gravada. Depois, quando o senhor quiser, pode assistir. Então, mas joelho tem que cuidar um pouquinho, professor, porque muitas vezes a clínica essa que vocês fazem é muito boa, e a grande maioria dos médicos hoje não examina o paciente. É direto, eles dão uma olhadinha no joelho, está inchado, tem derrame, não tem derrame, tem gaveta, não tem gaveta, é cruzado, não é, e vai para ressonância. Tem muitos que nem fazem até a radiografia simples, que sempre se recomenda, né? Ainda, a gente está no passado ainda, a gente namora, noiva e depois casa. E, por último, faz filho. Hoje eles fazem diferente, faz filho, depois namora, depois... Entendeu? Então, ninguém mais pede radiografia simples. E a radiografia simples que se pede é em pé, para ver a carga. Não adianta pedir radiografia de joelho se não for em pé, se você botar ele deitadinho. Ele não fica a maioria do tempo deitado. Ele fica em pé. Então, e não existe hoje aqui no Brasil ainda, pelo menos que eu saiba, a ressonância dinâmica, ela é só estática. Então, em matéria de exame tem esse problema, né? Mas é por aí.
o grande mote do R2-FT é o diagnóstico, né? É saber quando é que está inibido, quando é que está facilitado e o que você tem que fazer. Aí tem que entender um pouquinho dos agonistas, dos sinergistas, dos antagonistas. Basicamente é isso, né? Se estiver errado, o senhor me corrija, né? Não, tá certo, doutor, é isso aí, esse é o raciocínio, E para ter esse raciocínio, a gente usa anatomia funcional, né? Senão não tem como fazer, as relações causais aí. Juscelito, tem algum caso de joelho lá na tua clínica? Os mais comuns é lombar, né, quadril, e bastante, como falei anteriormente, né, ombro e cervical. Não pegasse joelho ainda lá? Eu vou pegar essa semana o meu professor, que é jogador de futebol, ex-jogador de futebol, né? Então vai ser um prato cheio. Eu disse, me aguarde. E tu, Alexandre, tem pego algum caso de joelho? Já pegou o caso de joelho? Não peguei caso de joelho. O joelho que eu tenho é uma aluna de 75 anos de idade que já tem 2 próteses no joelho, né? Ela colocou uma prótese agora faz um mês atrás e a gente está reabilitando ela. E então tá bem interessante todo o processo. Eu tenho liberado ela porque ela, por causa da dor que levou a fazer essa segunda prótese, ela anda com o quadril fletido, com muita pressão em lombar e os flexores do quadril mega facilitados. Então, eu tenho liberado agora, depois do procedimento dela, os flexores ali, dando uma aliviada também na lombar, assim, que fica um pouco sobrecarregada também. Ela está adorando, está se sentindo bem melhor, estamos fazendo a reabilitação dela. Que legal, que bacana. E tu, Felipe, tem algum caso, tem trabalhado com o joelho, teu pai? Não, o joelho só o meu mesmo. Mas aí não tem como me liberar, né? Daí... Nós não trabalhamos o teu joelho, né? Tu não viesse para cá para ver o joelho, né? Então, me conta aí qual é o teu caso. Melhor, nos conta aí qual é o teu caso. Eu machuquei em 2020, desde então ficou me doendo, até hoje eu sinto, sabe, um desconforto, assim, mas eu acho que era articular ali, porque eu inventei de fazer no final do treino um leg não, um agachamento hack unipodal um tempo atrás, não sei por quê, e aí senti uma pressão grande na hora que eu fiz, acho que estava um peso demasiado, e claro, segui treinando, né, que não se faz, né? E aí, depois, nos dias seguintes, ruim para caminhar, assim, sabe? Uma pressão ruim, incomodando, assim. Mas aí foi passando, né? Só que diminuiu, mas nunca zerou, né? A dor. Tu tinha dificuldade para flexionar o joelho, sentia o joelho expandindo? Não, ele flexionava, mas eu senti que tinha uma coisa estranha. Na hora do exercício, senti uma pressão muito grande, assim, sabe? Mas eu flexionava, assim, não me impediu, não machuquei menisco, aí que tá. Eu fiz o exame de imagem e não machuquei menisco. Ele constatou uma leve condromalácia ali, mas não machuquei menisco, mas às vezes ele me incomoda, sabe? Às vezes eu vou pisar, ele parece que ele falta força ali, entendeu? Ele dá um choque de fraqueza, assim, sabe? Depende, às vezes não sinto nada. Sobe escada e desce escada, sente alguma coisa? Só quando sobe. Desce, às vezes. Só quando sobe. Mas provavelmente, velho, tem uma lesão estrutural aí. O senhor teria doutor Renato, o senhor teria alguma ideia? Eu acho que é estrutural, realmente, porque... Às vezes o que acontece é o seguinte, que há uma lesão na parte cartilaginosa, na parte da cartilagem, e forma o que chamam de condromalácia. Aí o babado é outro, né? E não adianta tu mexer na musculatura. Aí tu vai ter que mexer na parte interna do joelho, né? Até tem algumas coisas que pode se fazer. Tem uns que fazem condroitina, outros fazem ácido hialurônico. E eu uso uma ampola, às vezes, do ZIL, que é um fitoterápico, alemão do laboratório ZIL. E isso tem dado porque tu faz
a ressonância não dá nada. Pelo menos vem no laudo lá e tal, e tu olha assim, que aquilo é uma imagem também. Aquilo se chama ainda exame complementar. Então, não pense que aquilo ali te dá diagnóstico de certeza realmente, né? Então, muitas vezes não dá. Aí tu faz uma ampolinha de 2 ml intraarticular, ele dá uma reconstituída um pouco, melhora a cartilagem, mas aí tem que segurar. O supervedita aí vai ser difícil segurar para ele não fazer o agachamento pelo menos umas 2, 3 semanas, né? Para dar chance da cartilagem recuperar, né? Entendi. Ele está novinho ainda, deve ter uns 30 anos, 25 anos aí, ou 30 anos, então é bom de recuperar o rapaz, né? Tranquilo. Daqui a pouco a gente faz essa injeção, então. Mas a dor que eu tenho, ela é mais aqui na parte lateral, mais como se fosse aqui no platô aqui, sabe? Vamos ver, quando nós for na prática lá, vamos dar uma examinada. Um Vamos ver. desconforto. Mas É. sabe que eu pedi daí para minha mãe fazer uma liberação no meu quadríceps um pouco, deu uma ajudada na dor na semana, entendeu? Então, mas sempre ajuda, qualquer liberação vai ajudar, né? Eu tenho um cisto de Baker atrás, mas aí eu não sei se foi decorrente do negócio ou se eu já tinha, entendeu? Mas não me dói nada atrás, assim, na parte posterior, não me dói nada. Sim, mas não esquece, A presença do cisto de é da Baker... cápsula, e a cápsula tem ligação na parte medial do joelho, que faz a posterior, é um dos estabilizadores do joelho, né? Também. A presença do cisto de Isso ali, Baker ó. significa que tu tivesse um processo inflamatório ali significativo, produzindo o líquido, né? E esse líquido vai para trás do joelho, né? Perfeito. Sim. Tivesse um processo inflamatório substancial ali, sim, senhor. Isso aí. Não, é. Mas não me dói, assim, esse cisto e não me incomoda, entendeu? É isso que eu quero dizer, não sinto incomodar ali, como foi referido na aula, que poderia incomodar na parte posterior, né? Eu tenho poderia... uma história, eu tenho uma desculpa. história triste com o meu joelho também para contar para vocês, né? O joelho direito, que antigamente, quando eu era adolescente, eu corria. E eu, com 18 anos, eu já pesava 80 quilos, né? E corria 10 quilômetros todo dia. E com a pesada errada, né? Eu destruí o meu tendão patelar direito. E na minha ignorância, o que eu fazia? Tomava analgésico antes de correr. E o que aconteceu? Teve um dia que simplesmente eu caí, né? Caí de dor. Eu estava correndo e pá! E ali acabou a minha carreira de corrida. Bom, mas só que aquela lesão que eu fiz no tendão patelar foi de tal monta, né? Que ficou uma sequela perene que eu tenho até hoje. E com o passar dos anos, essa instabilidade que eu adquiri por aquela lesão fez com que eu tivesse um desgaste e lesões nos meniscos ali, entendeu? Então, em resumo, assim, eu nem sei de cabeça o laudo dos exames ali, mas o meu joelho direito é bem danificado, bem danificado, bem danificado. E eu tive, antes da pandemia, eu tive um momento, assim, bem difícil, assim, bem difícil mesmo. Eu fiz um tratamento, eu experimentei de tudo que é remédio, assim, o único que deu resultado para mim foi o Toragesic. Eu estava mancando e me lembrei do Toragesic, assim, pá, vou experimentar um Toragesic. Toquei 2 Toragesic de uma vez só, embaixo da língua, assim, ó, 45 minutos depois, pá, parou toda a dor. E ali eu fiz um tratamento com esse anti-inflamatório durante 1 mês, toquei o Toragesic, e aí eu comecei a fazer a liberação. Ó, o filhinho do Eduardo ali. Aí eu comecei a fazer meu trabalho de reabilitação, né? Liberação, estava tudo ferrado, quadríceps, pasto medial ali, linha do tensor, o isquio, o poplíteo, estava um inferno. Hoje, meu joelho está assintomático, não sinto nada assim. Dor eu não sinto, consigo agachar, totalmente funcional. Mas eu tenho que ter um cuidado assim maior no aquecimento, né? Eu não posso dar, eu tenho que cuidar bem o aquecimento. Essa é a minha história com o meu joelho direito. Carol, tem alguma história para contar de joelho aí?
Oi, não tenho. De joelho, não. Tem um joelhinho perfeitinho, né? Graças, pelo menos, joelho, né? Eu vi hoje lá. Eu vi. Já tá lascado. Depois nós temos que ver o teu quadril aí. Vou marcar um dia, essa semana tu vem aqui no ver o teu quadril aí, que tá bem ruim teu quadril. Vamos sim. Eu te mando uma mensagenzinha. Tá. Lessara, tem alguma história de joelho para contar aí? Tem, mas nada interessante. O que eu queria comentar é o joelho do Felipe Vedita. É Felipe. Não, que eu tava. Quando tu falou que perdia força na perna, que eu ia te perguntar se tu não tinha identificado nada assim de compressão neural. E daí tu falou depois do cisto de Baker, né? Ele pode dar compressão no nervo tibial, então talvez seja essa a tua falta de força ali, né? Aí o que tu sugeriria, Ivan? O que daria para fazer para descomprimir, fazer essa possível descompressão aí, né? Ele teria que vir aqui com o Luiz para a gente ver, né? Porque assim, sem examinar ele, né? Difícil de dizer alguma coisa. Uhum. Mas a princípio, com certeza alguma coisa a gente vai conseguir ajudar ele. Uhum. Não, eu já tinha pensado em fortalecer quadríceps para dar uma liberada ali em posterior da coxa, né? Para começar já a aliviar. Mas talvez, eu não sei, né? Mas conhecendo o Felipe, o quadríceps dele deve estar uma rocha. Boa, equilibrar as forças, então, Felipe. Eu normalmente um problema de joelho assim, o meu filho, por exemplo, né, que também é fisiculturista, né, também estava com problema no tendão patelar, um quadríceps gigante, turgido, assim, ó, mega trabalhado, e a parte de trás, os isquiotibiais dele, bem pouquinho. Eu tenho que fazer uma uma ponte de quadril, sente cãibra direto, assim, ó. Armou a ponte de quadril e arma uma contratura violenta, uma cãibra violenta nos isquiotibiais. O que eu fiz? Liberação, 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 liberação no quadríceps e ativação da cadeia posterior. Melhorou. Caso meu, assim, nada interessante. Pessoal, 9h06. Por mim, está encerrada essa aula. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu ia te fazer uma pergunta ali em relação, né, à questão do ângulo do joelho ali, em relação à compressão e cisalhamento ali. Me dá um ângulo ótimo aí. O ângulo ótimo é no paralelo ao solo, quando uma linha imaginária entre o trocânter, né, e o côndilo lateral do joelho, essa linha fica paralela ao solo. No nosso entender aqui, o agachamento, assim como o padrão dominante, também o quadril dominante, ele tem critérios mínimos, plenos e insuficientes, né? Então, quando é que ele é insuficiente? Quando você não desce no paralelo. Quando você desce no paralelo, é suficiente. Quando você consegue fazer um agachamento a fundo, chamado S to the grass, aí nós temos um critério pleno, desde que não haja retroversão pélvica. Essa condição de fazer agachamento fundo, antigamente era padrão ouro, né? Se tu não faz agachamento fundo, não está valendo o teu agachamento, não sei o quê. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Porque depende muito das características anatômicas do acetábulo, né? As pessoas têm, nós que temos, a maioria de nós aqui tem uma etnia caucasiana, né? Nós temos o acetábulo mais lateralizado. E os asiáticos, o pessoal do Oriente Médio para lá, né? Para o Oriente, eles têm o acetábulo mais anteriorizado e o labrum mais rasinho. Então, isso favorece muito a eles fazer um agachamento fundo, né? A razão pela qual esse pessoal lá da Ásia são todos os caras que ganham os levantamentos olímpicos, que eles conseguem fazer por uma característica anatômica, tem uma facilidade intrínseca maior do que nós de agachar fundo.
É complexa esse assunto, mas, em geral, você pode agachar no paralelo ali que não tem problema nenhum. Acima disso é que tem mais forças de compressão, esses elementos. No caso de uma ativação, então, se eu vou fazer uma ativação de quadríceps ali com uma extensão de joelhos, joelho bem estendido, 20 graus, 10 graus. Eu recomendo nunca fazer a ativação do quadríceps dessa forma, né? Quando tu precisa fazer a ativação do quadríceps, tu vai fazer com 0 grau, vai fazer com contração isométrica, né? Contra carga elástica. Sim, exatamente. Tá, não, digamos, sentado na caixa ali, estendeu todo. Não, é isso aí. Não, tá. Não, na máquina. Em máquina, não. Se até assim, sim, não. Se até, né, digamos, né, para a gente fazer esse tipo de ativação, para a gente não, claro, uma forcinha isométrica ali, elástica, não vai talvez causar tanta compressão, né? Mas não, a força, a carga pra gente também, né? Vantagem, né, de não lesionar, né? Sim. Então, ótimo. Não existe a possibilidade da gente machucar alguém com carga elástica. E uma extensão com quem tem condromalácia, o melhor ângulo, então, qual que é? É aqueles mais maiores. É o estendido. O joelho estendido. Mas antes de fazer essa ativação, tu vai ter que ter feito a liberação do quadríceps, a ativação do isquio. Não digo a ativação, mas eu digo se tu quer fazer uma extensão na cadeira extensora ali, porque a gente estava vendo os graus de compressão da patela ali, né? Que quanto mais 180 aumenta, né? A pressão. Então seriam ângulos mais baixos, maiores. Agora, o que é que a gente está raciocinando com cargas diferentes, né? Tu está raciocinando com carga inercial, né? Na mesa extensora, na cadeira extensora. E nós aqui não usamos esse movimento, esse tipo não, mas de eu não carga. estou falando para ativação, estou falando se fosse fazer um exercício mesmo, daí fosse colocar na cadeira extensora já passando já para uma próxima etapa, entendeu? Uhum. Qual o ângulo seria o ideal de uma condromalácia daí, de trabalhar na cadeira extensora? Fazer abaixo de 90, fazer abaixo de 180. 180, né? Abaixo de 180. Sempre abaixo, né? Abaixo de Entendi. Alguma pergunta a mais, pessoal? Eu tenho uma pergunta, mas é fora do escopo daí. Fala, manda. E pacientes assim que tem a bexiga neurogênica, tem como a gente ajudar de alguma forma? Qual é que eu não entendi? Bexiga neurogênica. Explica melhor. Bexiga neurogênica é aquela que tem acho que tem algum tipo de lesão no sistema nervoso central que ela não consegue fazer o esvaziamento por completo. Doutor, ajuda aí, doutor. Mas aí isso pode ser por decorrência de o tumor, o AVC, isquêmico ou hemorrágico, e pode dar a retenção urinária, como pode dar também a incontinência. É muito variável, depende do paciente. Mas isso aí funciona. Tem gente aí dentro da fisioterapia que está fazendo só a fisioterapia pélvica, e eles fazem eles veem a facilitação também e a musculatura inibida também, tá? Mas aí é uma série de coisas que eles fazem. Eles põem eletrodo até a nível transanal e fazem eletroneuroestimulação ali, tá? Isso é feito. Então, eu não sei se vamos conseguir com R2FT conseguir mobilizar toda essa musculatura, tá? Eu acho que não. É muito difícil, né? Muito difícil. O nosso acesso, o nosso assoalho pélvico, como a gente já viu antes, é periférico, né? Não, aí é outra área já, né? Aí que estão os limites, né? O escopo operacional nosso, né? Os limites da nossa operação. Né? E tem Eu acho que essa área aí foge da nossa capacidade. Tem um outro problema também. Eu tratei muito paraplégico em Passo Fundo que tinha infecções urinárias de repetição, então dava
ou retenção urinária ou incontinência, e o sujeito em cadeira de roda, cadeirante, paraplégico, os doutores tocavam antibiótico, mas não resolviam, viviam com infecção urinária. O que eu fazia, então? Eu fazia uma lavagem vesical com água ozonizada, com ozônio a 40 microgramas por ml, né? Enchia a bexiga dele, deixava um tempo lá, lavava, muitas vezes saía um líquido marrom. Por quê? Porque as vilosidades dentro do epitélio vesical, elas têm crostas, e aquilo deposita a areia, que é filtrada no rim, e forma, assim, tipo rocha. Se tu olha no microscópio, tu vê tudo elevações, assim, e as bactérias ficam tudo alojadas ali. Então, o antibiótico não chega, o antibiótico vai pela corrente sanguínea, não chega a atingir lá, então não curavam. Aí eu, com 2, 3 lavagens dessas aí, mais ozônio puro, resolvi o assunto. Mas até chegar nisso aí, demorou um bocado, né? Porque até 2005 eu nem conhecia o ozônio também, né? Então isso muda tudo. E hoje foi regulamentado, mas a Anvisa não regulamentou ainda. Está numa briga muito grande. Eu, no ano de 2012, 2013, 2014, por aí, eu fui umas 4 vezes a Brasília, Conselho Federal de Medicina, Anvisa, Ministério da Saúde, tudo isso aí, tudo trancado, né? Aí são outras forças que coordenam isso também, que não dá para falar assim, né? Mas é isso aí. Mas tem tratamento para isso, Felipe, Portugal. Tem tratamento, né? Mas essa bexiga aí, neuropática, ela, por causa dessas incidivas de infecção, pode levar a lesão no rim e a pessoa à hemodiálise, né? Com certeza. Então, tem que tratar isso. Aí podemos conversar com o professor Ivan na próxima vez, que encontrar sobre isso aí. Não tem problema nenhum. Tá? Certo, então, pessoal, vamos encerrar aqui. Eu agradeço a vocês a presença de todos esse domingo aqui. Domingo que vem daremos continuidade, então, com tornozelo e pé. Perfeito. Tá, beleza. obrigado Muito a vocês. obrigado. Ótima Ótima semana para vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Até lá. pessoal. É isso aí. Tudo bem. Valeu, até mais. Valeu, Obrigado. Obrigado a Tranquilo. vocês. Uma boa noite. Boa noite.